pessoal, vamos lá, mais um empate dentro da Neoquímica Arena, bora acompanhar aqui, ver como é que a mídia tá repercutindo isso. E aí, você acha que esse empate é o fim da linha pro Dorival? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu queria saber de você, o Corinthians jogou bem hoje na Neoquímica Arena? Só faltou o gol ou não? Foi um time medíocre, né? Jogou com um a mais no segundo tempo, não conseguiu fazer resultado. Queria saber a sua opinião sobre isso. Bora ver o que a mídia vai repercutir aqui em relação a esse mais um empate do Corinthians. Apesar dos pesares, curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas o empate hoje foi com o Flamengo. Então é o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Não, o empate hoje foi um mau resultado para o Corinthians. Boa noite, William. Boa noite aos companheiros e ao fã de esportes. Até porque a gente costuma ver o Corinthians jogar melhor contra esse tipo de adversário do que contra os times mais fracos. Mas por que eu acho que o empate foi um mau resultado para o Corinthians? Porque o time está pior no campeonato, porque o time está na sequência sem vencer, porque o time teve mais momentos para construir e para se impor dentro do jogo e não conseguiu, porque o jogo acabou expondo o Corinthians a sua principal fraqueza na atual temporada, que não é defensiva, que não é de controle do jogo, é na transformação desse controle da posse de bola em volume de chances reais para vencer. O jogo de hoje teve fatos marcantes que foram condicionando a partida. O gol do Flamengo logo aos 3 minutos, na falha bizarra do Hugo de saída de bola, que terminou no gol do Paquetá, condicionou o jogo, o primeiro tempo, a ser praticamente um ataque contra a defesa, com o Flamengo esperando para contra-atacar e o Corinthians tomando a iniciativa. Foi assim que o Corinthians sim colocou no campo de ataque, construiu uma belíssima jogada que a gente vê aí para fazer o gol de empate, mas depois teve dificuldade para continuar criando grandes chances. Aí veio o segundo tempo e teve a expulsão do Everton Araújo, que a gente vai comentar e debater já já, e a partir da expulsão o jogo se condicionou de novo, e aí de maneira ruim para o Corinthians. No meu entendimento... O Corinthians não soube aproveitar essa superioridade. No meu entendimento, no 11 contra 11, o Corinthians era superior ao Flamengo, ainda que não criasse tantas chances, mas tinha o controle do jogo. No 11 contra 10, o Flamengo ficou mais confortável. O Corinthians continuou com dificuldade de se impor, continuou com dificuldade de se organizar ofensivamente e foi criar grandes chances de fato para vencer o jogo na reta final, no abafa. Então, pelo contexto do jogo e pela quantidade de minutos, né, pelo período de tempo que cada time foi melhor, o Corinthians desperdiçou uma vitória que ele poderia ter tido dentro de casa, mesmo que seja contra o Flamengo. O Corinthians tem jogado bem contra o Flamengo e hoje o Corinthians poderia ter vencido, não foi ofensivamente capaz de vencer. O empate foi justo e o Flamengo traz um pontinho que para ele foi bom pelas circunstâncias da partida. Vamos dar uma olhadinha no lance envolvendo o André e o Ayrton Lucas, né? Vamos lá. Aí o pessoal pediu pênalti nesse lance, o árbitro não marcou pênalti. E aí, meu povo? Eu não achei pênalti. Há um toque do Ayrton Lucas na perna direita do André. Há um toque, mas não me parece que foi o toque o responsável pela queda. Tocar no adversário pode, o que não pode é derrubar o adversário, né? Então o Ayrton Lucas toca o André, mas não me parece que é isso que o derruba. E o meu entendimento é que a perna esquerda do André, o André acaba enganchando a perna dele no Ayrton Lucas. Então, para mim, não houve pênalti nesse lance. O André tá numa perna só ali, né? Ele tá se equilibrando numa perna só, o Ayrton Lucas dá uma encostadinha ali, mas realmente não sei se é o suficiente para derrubar xará do André. Nem na velocidade do lance, nem no replay. Fala, Kfouri. Por todos esses ângulos de cima, eu achei que não foi. Tem um ângulo que, infelizmente, a gente não consegue ver, mas na transmissão foi mostrado, que me mostra que a perna ficou presa depois do movimento do jogador do Flamengo. Mas assim, vejam quantas coisas a gente está falando a respeito de ângulos aqui e ali por causa de um lance só. Eu acho muito complicado. Não dá para condenar por não ter... A Renata vê pênalti. E ela diz que ainda pode escolher se é na direita ou na esquerda. E eu entendo que este lance esta decisão foi motivada pela expulsão. Compensação. É claro. Pela expulsão. Compensação. Ele nem olhou para... Falei, esquece. Mas ali, ele vai dominar e ele tem um contato. É um lance também que na decisão do árbitro, o árbitro decidiu que não foi pênalti, mas na sequência do lance tem um contato ali, fora da bola. Muito próximo. Que mostra o clima que o jogo tava. Mas eu vejo como o peso da primeira escolha, que foi a expulsão. E a manutenção da decisão lá atrás. Eugênio também acha que não foi nada ou que foi pênalti? Então, é um lance também interpretativo, né? Porque há um contato.
Agora, até que ponto o contato foi o que derrubou? Foi o que derrubou, que o Zupac falou. Eu acho que até foi. Por quê? Porque ele já estava desequilibrado. Ele estava numa perna só. Qualquer encostão que você dê naquela perna, você faz o jogador cair. Agora, isso configura falta? Entendeu? Ele caiu porque ele já estava desequilibrado. Ou não, você pode interpretar que sim. E olha lá, teve o contato e imediatamente após o contato ele caiu. Então é pênalti. É um contato bem leve. Eu acho que, como acompanhou o Calçade, como ele já tinha nas costas o peso de uma expulsão que já perdeu muito da sua autoridade ao ser confrontada pelo próprio VAR, porque quando o VAR chama, mesmo que o árbitro mantenha a decisão, ele já tem essa decisão discutida automaticamente, porque tem um cara da arbitragem, da CBF oficial como ele, que já discordou. Isso aumenta a discussão dentro do campo, a dúvida dentro do campo. Então ele já tinha isso nas costas. Se ele já expulsou um cara, der um pênalti por um contato simples, ia ficar muito peso para ele. Então ele... Não é pro VAR chamar também. Não é pro VAR chamar. Não é pro VAR chamar. Isso é uma decisão do árbitro. Eu tô vendo o lance. Meu julgamento é esse. Chamar era reapitar o jogo, como o VAR tentou fazer no lance da expulsão. Que é típico, isso é uma orientação do Brasil. É uma orientação. Então o Wagner Hilwey não está errado, porque ele está seguindo o padrão que foi determinado para ele. E o que é um grande equívoco na arbitragem brasileira. Do padrão. Que faz assim, esquece, o mundo aqui vai ser assim. O que se tenta fazer a Comissão de Arbitragem do CBF? Tentar reapitar o jogo para, na visão deles, minimizar os erros. Mas às vezes na tentativa de reapitar o jogo você erra ainda mais. É verdade. Então você não dá confiança para o árbitro, o árbitro fica apoiado no VAR, assistente fica apoiado no VAR, tá todo mundo apoiado no VAR. Fala assim, dane-se, o VAR vai dar um jeito. E aí, eu entendo que no primeiro lance o árbitro foi correto, falou, desculpa, eu vou ficar com a minha decisão no campo, porque eu vi, eu estava aqui em frente, e na segunda também não chamou. Pelo critério do VAR... Deveria chamar. Pois é, o André, faltou mais Flamengo ou faltou mais Corinthians a partir da expulsão? Então, você fez duas perguntas. Boa noite a todos, boa noite pessoal em casa e uma ótima semana desde já. Duas perguntas. A primeira, não sei se faltou mais Flamengo, sim, faltou mais Corinthians. Especialmente, é claro, depois da expulsão. Por que eu disse que não sei se faltou mais Flamengo? Porque o Flamengo que está começando a se formar, e que até hoje, por um longo tempo, não tinha nem levado um gol, é um time que prefere ter menos a bola, se for possível aplicar ao jogo a dinâmica que interessa mais, de acordo com o olhar do seu treinador. Essa é uma ideia que é contrária ao que se fazia pela comissão técnica anterior, que sempre, não apenas em relação ao trabalho e ao que a gente vê em campo, mas em relação às declarações dadas pelo Felipe Luiz a respeito de como o Flamengo jogava, ele em todos os momentos deixou claro a respeito da preferência dele por ter a bola, ser protagonista com a bola, se instalar no campo do adversário, ser melhor por intermédio de superioridade técnica, etc. O Leonardo Jardim observa o futebol, entende o jogo de uma outra maneira, basta a gente pensar, não precisa nem voltar atrás muito tempo no Mônaco que ele dirigiu, mas o time do Cruzeiro, porque é mais a tradução, o transporte para o nosso ambiente é mais fácil quando a gente pensa no Cruzeiro que ele dirigiu e fez uma temporada passada muito bem. Então, no momento em que o Flamengo ficou à frente do jogo hoje, depois do presente que o Hugo deu, e se a gente pensar em quem tocou na bola na jogada do gol, você percebe o tipo de risco que o Hugo correu? Altíssimo. Então, os jogadores que tocaram na bola, Jorginho, Pedro e Lucas Paquetá, não poderia ter acontecido outra coisa, além de um gol do Flamengo. Mas no momento que o Flamengo fica na frente, o jogo fica à mercê do Flamengo, porque o gramado é bom, os jogadores são muito técnicos, a minha impressão é que eles já entendem essa forma de jogar, independentemente dela se adaptar ou não, de ser a melhor, eles entendem porque eles são muito inteligentes acima de tudo.
O que o Jorginho faz jogando pelo Flamengo, com a ideia do Felipe Luiz, com a ideia do Leonardo Jardim, se algum de nós aqui assumíssemos o time do Flamengo como técnico, ele iria fazer maravilhas em campo, porque é impressionante a capacidade que ele tem para enxergar. Hoje, assim, baixando quase entre os zagueiros às vezes. E aí, assim, isso é utilização da capacidade técnica de um jogador absolutamente refinado. Mas o jogo fica à mercê do Flamengo, e o Flamengo não consegue se colocar com uma vantagem maior no placar. Então, eu comecei dizendo, não sei se faltou mais Flamengo, porque talvez essa ideia não esteja madura ainda, mas o jogo se colocou à disposição. E o Flamengo não soube ganhar esse jogo. E no final ele quase perdeu o jogo. Sim. Porque o Corinthians teve oportunidades desperdiçadas. Duas grandes oportunidades. Ou por erros que são normais, como chutes por cima, etc. Aí o Hugo se redime, na minha opinião. Ele faz uma defesa maravilhosa, porque a bola foi, apesar de não ter sido tão no canto, ele estava indo para o outro lado e a bola foi muito violenta. Mas o Corinthians desperdiçou gols por lances que são normais no futebol e por pelo menos um lance em que a falha técnica, a falha no chamado, como dizem os técnicos, no gesto técnico do Guinegão foi muito, muito clara. E, infelizmente para ele, que está precisando de uma oportunidade aproveitada, ele não conseguiu mais uma vez. E o Corinthians poderia ter ganhado o jogo no final. Eu não diria que fez uso da sua vantagem numérica como deveria, mas teve oportunidades suficientes para ganhar o jogo. Faltou o Corinthians. Sim. Essa história de faltou daqui, faltou de lá, ou não faltou daqui nem de lá, eu te pergunto. Claro que a superioridade numérica do adversário acaba atrapalhando o Flamengo. Mas para o Corinthians... faltou mais Memphis também, porque total. Ele faz o gol, não perdeu, ele faz uma jogada que meio gol é dele, e ele acaba se lesionando, sai, e me parece que isso fez uma diferença muito grande para o Corinthians. Né, olá, boa noite a todos. William, tem 2 pontos aí. Um é, no primeiro tempo, aos 22, o Corinthians perde o Memphis, mas entra o Garro no lugar dele, fica com 11. Porém, é outra coisa. Você tinha 2 atacantes e passa a ter o Garro um pouco com mais liberdade, mas no momento que o Garro não está jogando muita bola. Então, qual é a diferença que ele faz? Não faz. Caio César sem poder jogar, Lingard ainda não está com a burocracia para poder jogar, poderia estar ser a opção. Seria a opção. O Corinthians não tem, então, atacantes para mudar o jogo, o Dorival não tinha. Tanto que ele vai de Kaique, ele vai do Guinegão. O Vitinho, ele já confia menos. O Vitinho já confia menos. Então a situação é um pouco diferente, por exemplo, do Leonardo Jardim, né? Não, o Leonardo Jardim, ele olha pensar quem ele vai pôr, de tantas opções. E também perder, né, o Everton Araújo, isso condiciona o jogo, porque é um passo atrás. Aí a posse de bola foi um pouco maior para o Flamengo no primeiro tempo. Na segunda etapa ela diminui drasticamente, porque o Corinthians com a bola e o Flamengo a ponto até de tirar o Pedro, porque se o Pedro precisa de uma velocidade de um companheiro. Se você tocar só a bola para o Pedro, para ele correr 60 metros, é mais difícil, né? É mais fácil a marcação chegar. Então o jogo teve esses fatores que condicionaram a partida. Agora, pro lado do Corinthians, assim, você percebe que tem jogos que o Corinthians sabe, ele reconhece o peso. Ele jogou muito mais nessa partida do que nos jogos anteriores. Contra Curitiba, Chapecoense. Contra o próprio Santos, né? Que era um jogo grande. Exatamente. E o Corinthians jogou numa marcha para empatar e ir embora com o empate. Ele identifica. Em casa, aí a situação do Dorival, independentemente dos jogadores de identificarem ou não o peso do jogo, sobra na conta do treinador, que é uma sequência de jogos sem a vitória. Mas eu acho que no geral foi um jogo legal de assistir. Bem legal. Né? E com questões de arbitragem, que a gente pode falar mais tarde, está até conversando com a Renata Ruel aqui, eu vou trazer a opinião da nossa especialista de 2 lances. Tem a expulsão do Everton Araújo e tem um lance que não foi dado André pênalti na área que não foi dado pênalti. Ele pediu pênalti e tava com a perna enroscada. E a Renata analisa esses 2. Tô curioso para saber porque vai incomodar. Eu tô curioso, viu? Então vamos lá, vamos incomodar, vai. Vamos incomodar. Primeiro lance aí, vamos nessa, vai. Vamos nessa. Vamos inverter. Geralmente deixa a arbitragem um pouquinho mais pro final, mas vou abrir. Você já me deixou curioso, já abre aí, a gente já conversa. Bom, primeiro,
o lance da expulsão do Everton Araújo. Temos aí, Dimas? Na hora que tiver, a gente joga aí. Bom, Renata, Fechou. né? Renata, vamos lá. Aí, ó. vamos Pronto. lá. Vamos lá. Pá. Tem alguns aspectos para serem analisados aí. O primeiro, o VAR não deveria chamar. Isso é um absurdo o VAR chamar. Esse é um lance do árbitro. O árbitro está próximo, o árbitro viu e decidiu. O problema é que o VAR no Brasil quer reapitar o jogo dentro daquilo que ele considera correto. E aí é a opinião do árbitro. O árbitro corretamente foi lá e manteve a opinião dele. Porém, eu entendo, aí é minha opinião, do Eugênio também, que não era um lance no limite entre o amarelo e o vermelho. Sim. É interpretativo. Minha interpretação, eu deixaria ele no campo. A da Renata, tira ele do jogo. Renata entende que foi cartão vermelho. Tá certo, então, a decisão do A árbitro Renata de campo. entende que sim. Eu acho que assim, esse lance, existem lances de expulsão que são lances absurdos. Sim. Esse lance, eu não acho que foi a expulsão, não acho que ela foi absurda. Eu acho que ela foi rigorosa por parte do árbitro, mas eu aplicaria o cartão amarelo. Assim, é um lance para cartão, porque o Everton Araújo, mesmo que ele não tenha a intenção de ser violento, ele expõe o Bidon a um risco. Perfeito. O que para mim difere ser um lance de vermelho ou amarelo é o quanto que ele acertou o jogador ou não. E ele pegou meio que de raspão o Bidon. É o que a Renata coloca. Ela fala aqui que ela concorda com a expulsão, porque é no limite, mas tem a trava da chuteira e um pequeno entorse no tornozelo, já que ele está preso, De fato tem. preso ao gramado. É isso. Aí Pra mim era no limite pro amarelo. E a análise Pro do limite pro campo. vermelho. Quer dizer, é aquele que o certo e o errado Sim. não existe, porque a gente está falando de um lance interpretativo que as duas opções, eu digo, as decisões podem ser defendidas nesse lance. Então você não pode crucificar o árbitro só porque sua opinião é contrária. Né? Tem lances que são erros crassos. E agora, o VAR chamar já é no plano do absurdo. Esse lance é do árbitro. É do árbitro. E ele foi lá e falou pro VAR, desculpa, mas... Tem uma coisa que me incomoda no VAR no Brasil há muito tempo, acho que desde o começo. É que assim, o VAR, ele não foi criado para que o vídeo procure um erro na decisão do árbitro. O VAR foi criado para que o vídeo meça se o erro cometido pelo árbitro é um erro que interfere demais no jogo. É diferente. Então, a pergunta que o VAR deve fazer a cada lance não é: esse árbitro errou ou acertou? Não é essa a pergunta. A pergunta é: se isso é um erro, qual é o tamanho? O chamado erro crasso. É diferente, são olhares diferentes. E o VAR no Brasil quase que sempre procura saber se o árbitro errou ou acertou. Então, se o VAR entende que esse lance deveria ter sido para cartão amarelo, ele acha que tem que chamar o árbitro para dar ao árbitro a chance... Por a opinião dele, VAR. Para, entre aspas, dar a chance ao árbitro de ver de novo aquilo que ele já viu e decidiu, mas com uma sugestão. Não a sugestão, achamos melhor você ver. A sugestão é, achamos que você errou. E não é essa a pergunta que o VAR tem que fazer. É se o erro é um erro gigante ou não. Principalmente quando se trata de um lance em que o árbitro está na cara do que aconteceu. E ele toma uma decisão imediata, ele nem pensa para tomar. É assumir o papel do pós-jogo que a gente tem. Exato. De debater. Você concorda? Ele tem debate na cabine, né? O VAR, seguinte, uma coisa assim, vai. O VAR é o Wagner Hillway. É um dos mais antigos árbitros de VAR do futebol brasileiro. Mas é um dos caras que mais tentam modificar o resultado do jogo. Uma coisa é a seguinte, o VAR é aquele lance do Maradona. Sim. 86, o soco na bola e o gol. O VAR é para isso. Ó, ele deu um soco na bola, você não viu. Agora, um lance interpretativo que está no limite não é para criar um debate. Exatamente. O VAR no Brasil quer debater Se, com por o exemplo, árbitro. o Everton Não é Araújo isso. não tivesse encostado no Breno Bidon, ok, aí o VAR chama. Ó, você viu o quê? Que não aconteceu. Ele deu no tornozelo, nem pegou. Embora todo mundo aqui concorde que o árbitro tenha exagerado na expulsão. É outra coisa. São duas coisas diferentes. Mas daí o VAR querer fazer um programa, cara, é concorrência. Nós não podemos aceitar. Eles têm mais imagem do que a gente. Não podemos. Aliás, pode falar. Por que eu considero que é um cartão exagerado, o vermelho? Né? Você vai enquadrar isso no jogo brusco grave.
né, que é uma falta com um excesso de força, né, não levando em consideração a possibilidade de você... a integridade física do adversário, né? É uma jogada em que o Everton Araújo tinha a bola, ele que estava jogando, ele tinha a bola sob domínio, o Breno Bidon entra na frente para fazer a interceptação, ele está defendendo, só que é o movimento natural dele de esticar a perna para conduzir a bola, que ele estava levando para dentro da área. E aí, quando o Breno entra na frente dele, a bola escorrega e ele... Porque a intenção dele é jogar a bola. Só que ele pisa na bola, a bola corre, e aí, naturalmente, eu não vejo jogo brusco grave nisso. Eu não vejo. Para mim, acabou sendo uma falta, porque eu teve o contato, fato, mas o vermelho me dá a impressão, sinceramente, no momento, que o árbitro, Rodrigo Lima, né, é sugestionado pela reação do Breno Bidon ao cair. Porque ele demora um tempo. Porque se ele tá de frente pro lance. Ele vê a jogada. Se ele vê a jogada e imediatamente ele acha que é para vermelho, ele tira o vermelho. Ele espera, olha, o Breno Bidon começa a rodar de dor. A gente vai ver ali. E depois ele levanta e dá o vermelho. Ó. Tá vendo? Depois ele toma a decisão de ver o Breno Bidon rodando. Então ele diz, machucou, se machucou. E não que o Breno Bidon tenha fingido, não, porque deve ter doído mesmo. Sim, pegou. É que ele até ali não tem o movimento nem de puxar o cartão. Assim, esses lances de alguém cima... canta no ouvido dele. Esses lances de cima para baixo, no tornozelo ou logo abaixo do joelho, a gente tem visto muita expulsão, independentemente de tocar na bola ou não tocar. Então, assim, eu não porque, assim, uma coisa é você, sem a bola, atingir certo, lógico. o adversário. Outra coisa é você literalmente pisar na bola, a bola correr. E quando a bola corre, você perde o equilíbrio e você, consequentemente, pisa. Rafael, mais um empate aí, não tem nem muito o que dizer, né? O Corinthians de novo joga e fica aquele gostinho de que dava pra ter ganhado. Principalmente pelo time ter jogado com um a mais, né? Boa parte aí do segundo tempo, praticamente o segundo tempo inteiro. E não conseguiu criar, né? Fazer nada em gol. E aí... parece que tudo coopera, não tô reclamando da arbitragem nem nada, tanto que o jogo ficou parado no segundo tempo, pausa pra hidratação, expulsão, briga, 10 minutos, tá ligado? Mas isso aí também é o de menos, velho, acho que o Corinthians não consegue ser efetivo, né, infelizmente o Memphis machucou, né, deu aquela pré-assistência, né, pro Bidu colocar a bola pra área, mas, pessoal, é a indignação que fica, mano. O time jogou bem hoje, não foi um mau jogo, mano. Deu pra ver deu pra ver um time mais organizado, deu pra ver um time mais, né, compacto dentro de campo. Infelizmente estão acontecendo erros que estão custando caro, velho, tá ligado? Foi o erro lá contra o Santos, né? O Gabriel Paulista errou, entregou a bola pro Gabigol, deu de graça a bola pro Gabigol. Hoje foi o Hugo Souza, deu a bola de graça lá pra zaga dos caras, os caras pegou a zaga do Corinthians meio desprevenida, deu só um toque pro lado, o Paquetá chutou no pé do Hugo Souza, foi um gol de rachão, tá ligado? Você acha que o Dorival merece ser demitido por causa desses dois erros? Porque se não fosse esse erro contra mas se não fosse esse erro contra o Santos, se não fosse esse erro hoje contra o Flamengo, teria ganhado as duas, velho. E aí não estaria balançado, não estaria essa cogitação aí de mandar o Dorival embora, saca? Então você acha que o Dorival merece mesmo ser mandado embora por causa de dois erros aí, pessoal? Hoje o Corinthians jogou bem, mano. Jogou com raça, jogou com atitude. Infelizmente o resultado não veio, né, mano? Essa fase aí infelizmente tem que acabar uma hora, né? Mas infelizmente não foi hoje dentro da Neoquímica Arena. E a gente continua, pessoal. Apesar dos pesares, se você chegou até aqui, quiser e puder se inscrever no canal, vai ser muito bom aí contar com você. Eu trago tudo do Corinthians aqui nesse canal. Então, forte abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!